Sejam bem-vindas. Meu nome é Ângela, eu sou mediadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Meu nome é Renata, também trabalho no Tribunal de Justiça no Centro. Bom, o processo que nós estamos analisando agora, que nós vamos trabalhar, é da empresa CISOP, Consultores Associados, versus Real Consultores Associados. Qual que é o representante de cada empresa? Eu represento a CISOP. O nome da senhora? Ana Carla. Doutora Ana Carla? Isso. Certo. E a senhora é representante da Real. Da Real. Meu nome é Ida. Doutora Ida? Vou chamar de Ida mesmo. Então, prazer. Vocês já participaram de algum processo de mediação anteriormente? Já. Muito bem. Bom, então, como vocês são advogadas, já conhecem o processo de mediação, apenas para relembrar, nós somos aqui mediadoras, nós não vamos impor nenhuma solução, não vamos julgar, vamos apenas facilitar para que vocês cheguem no melhor acordo. E nada do que for discutido aqui vai ser levado em algum processo judicial, vai imperar o sigilo. Qualquer anotação que vocês porventura fizerem vai ser rasgada no final. E caso a gente chegue a um acordo, vai ser redigido o termo. Bom, a gente fica muito feliz de ver advogados presentes com interesses em participar do processo de mediação. Isso é muito importante e o tribunal sempre valoriza essa participação. Cada uma de vocês vai ter oportunidade para falar. Nós vamos dar o princípio, por costume do Centro Judiciário, a parte primeiro para uma advogada da empresa que entrou com a ação, no caso a doutora Ana Carla, da CISOP. Ela vai ter a oportunidade de falar e a senhora pode ficar tranquila, doutora Ida, que o mesmo tempo vai ser oportunizado para a senhora. Nós vamos fazer um combinado. Cada uma vai falar sem ser interrompida, sem interrupções, para a gente poder seguir com esse processo de mediação com tranquilidade. Caso vocês queiram interromper, ao invés de interromper, a gente pede que vocês façam anotação numa folha de papel, oferecida para vocês, para que na próxima vez que vocês sejam oportunizados com a palavra, para fazer as observações oportunas. Com relação ao tempo, geralmente a nossa sessão de mediação dura entre 2 a 3 horas. Caso seja necessário, a gente pode interromper, fazer uma nova sessão, marcar uma nova sessão, caso seja do interesse de vocês. E a gente pode também fazer sessões privadas, caso seja necessário. Bom, nós temos aqui hoje a presença do observador, ele vai acompanhar os trabalhos, tudo que for falado por vocês, para estar avaliando o nosso trabalho como mediador. Tudo que ele ouvir também não vai ser levado ao conhecimento de ninguém para fora, respeitando essa regra da confidencialidade. Bom, caso a gente chegue a um acordo aqui hoje, nós vamos assinar um termo de transação que vai ser encaminhado para o juiz, para homologação, e caso não haja acordo, nós vamos encaminhar para o juiz uma certidão negativa de acordo, ressaltando que nós vamos ser neutros e imparciais com relação a tudo que os senhores, as senhoras trouxerem aqui hoje. Bom, como a Ângela já disse, a mediação é um processo confidencial, nós não podemos prestar depoimento em juízo de tudo que for tratado aqui, nós não podemos ser testemunhas, e a gente pede para vocês que não haja interrupções, que não haja ofensa, porque não haja interrupções, porque a gente já foi testado e quando não há interrupções, cada um deixa o outro falar, a sessão de mediação é muito mais produtiva. A nossa expectativa como mediadores é que vocês trabalhem juntos com a visão prospectiva para que a gente chegue a um consenso, para que a gente resolva essa situação. Não se prendendo a pequenos fatos, a coisas com visão do passado, a visão para frente, para o futuro. E tentar entender a visão da outra parte. Tudo que aconteceu, para que haja compreensão mútua entre vocês. Apresentar os seus interesses, e reconhecer também os interesses do outro, que é muito importante para que essa sessão seja produtiva, e pensar em propostas que levem a um acordo.
Eu agradeço a presença de vocês, né, novamente, né, muito importante, vocês são muito importantes no processo de mediação, né, porque como advogadas, vocês sempre têm sugestões criativas, né, para a resolução das questões. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida com relação à nossa exposição? Ficou tudo certinho, bem explicado? Bom, eu vou lembrar que o atendimento que ficar aqui avançado pode levar ao encerramento, né, da sessão de mediação, caso haja desrespeito, né? E mesmo com todas as regras que a gente falou, vocês concordam em participar da sessão de mediação? Sim. Certinho. Então, vou ver se vocês concordam. Vamos começar a exposição dos fatos, né? Iniciando com a pessoa que entrou com a ação, que seria a doutora Ana Carla, da CISOP. Pois bem, eu sou representante do sócio da empresa CISOP, o senhor Paulo Caruso. Nós fomos contratados pela empresa Real, cuja a senhora é advogada, para prestarmos um serviço de treinamento pré-executivo de um software novo no mercado. Nossa empresa foi contratada primeiramente para prestar um serviço para 10 funcionários e esse serviço seria realizado em 3 etapas. A primeira etapa ficou avançada por nós, que ela seria realizada na Ilha Bela, litoral de São Paulo. Então, Eu não entendi, ficou pensada por você? Como a gente combinou no começo da sessão, vamos deixar a doutora Ana Carla falar, né? Eu sei que é difícil, a gente quer fazer sempre algumas observações, né? Mas vamos anotar, porque na hora certinha a senhora expõe os fatos para a gente ter mais produtividade na sessão. Nós firmamos um contrato e no contrato foi deixado por mera liberalidade da empresa contratada, ou seja, a empresa a qual eu represento, de prestar o serviço no local a qual ela achasse que seria necessário. Então, o sócio da empresa, por já possuir uma residência na Ilha Bela, achou melhor realizar o treinamento lá, para toda a equipe, além de aproveitar a questão do treinamento, aproveitar todo o tempo livre destinado a eles. Por ser também um ambiente agradável e que funcionaria como estímulo para eles desenvolverem o trabalho deles. Foi prestado o serviço, foi realizado o treinamento para as 10 pessoas, tanto que consta do relatório anexado, que todos os funcionários manifestaram de acordo, manifestaram que foi bem realizado o treinamento, querendo até que fosse prestado por nossa empresa os novos treinamentos. Aí chegou o dia de vencimento do valor correspondente ao primeiro treinamento. Quando fui entrar em contato com o sócio, o senhor Guilherme, né, a qual a senhora representa, eu obtive a resposta de que não receberia o pagamento correspondente, porque foi uma palhaçada tudo que foi realizado por mim. Tudo foi realizado pelo senhor Caruso. Admirei a postura dele, porque, como é ser dito, todo mundo sabe, a minha empresa é a empresa única e a melhor, com certeza, que realiza esse tipo de serviço, de treinamento aqui em nosso país. Vocês podem procurar, não existe outra que faça treinamento correspondente. E eles falaram que não ia efetivar o pagamento de nada e que queria rescindir o contrato, justificando que não eram esses os termos acordados. O meu cliente está muito frustrado com tudo isso que aconteceu, porque realmente ele prima pelos valores da empresa, ele prima pelos trabalhos que ele presta, que presta por excelência, e ele quer receber a quantia que foi acordada, a quantia que ele gastou para a realização desse todo evento. Que realmente foi um serviço prestado com excelência. A senhora tem algo mais a acrescentar, doutora Ana Carla? Não. Pois bem, eu estou aqui na condição de representante do doutor Guilherme e gostaria de esclarecer que o contrato não foi feito bem nos termos em que foi apresentado aqui pelo representante do senhor Caruso. Quando a gente contratou, acreditamos realmente na idoneidade da empresa, foi por isso que fizemos a escolha.
Não que não haja outras empresas semelhantes no mercado. Há boas empresas, tanto quanto a delas, mas fizemos a opção por acreditar, né, e por querer manter uma parceria, até porque esse treinamento será dado em 3 datas distintas. Ocorre que quando chegou a fatura, foi totalmente, não condiz com o que foi acordado. Uma fatura de um valor altíssimo. Nós temos ainda outras equipes. Como é que eu vou explicar? Eu tenho a obrigação de explicar como é que eu vou explicar para outras equipes que esse treinamento foi feito na Ilha da Fantasia. Como é que o senhor desloca, ou lá a pessoa que o senhor representa, essa equipe sem nos comunicar? Ela notou que todo mundo iria ficar satisfeito. Como você liberou os funcionários da sua empresa? Doutora Macarena, da mesma forma que a doutora Irina guardou a sua fala, a gente pediria que a senhora guardasse a fala dela. A liberação, doutora, já era prévia, porque o treinamento já estava definido, iria acontecer. Só que nós imaginávamos que seria dentro da cidade de São Paulo e não no litoral. Tá certo que todo mundo ficou satisfeito, a gente não está discutindo nem a qualidade do treinamento, mas os gastos foram além do que foi previsto. E a gente fez na confiança, e hoje o temor nosso é que isso não, que se repita novamente. E aí vai ficando inviável para nós, porque para manter, se cada etapa dessa sair para nós por um custo desse, vai viabilizar a empresa daqui a pouco. Não dá, porque a gente tem que manter um padrão, tem que manter um padrão de treinamento, tem que manter, e se eu dedico esse treinamento a uma equipe, eu tenho que dedicar a todas. Senão você não sabe como funciona. Aí vira aquele ciúme da empresa e às vezes não vai ser o treinamento adequado, né? A insatisfação, a frustração, a gente tem que trabalhar com essas questões, gerenciamento de pessoas. E não foi isso. Então tá, mas aqui no que tocante às nossas questões, é realmente o valor da fatura. E mais, esse lugar lá seria para, imagino que para o seu cliente se divertir também, né? Levar para uma casa beira-mar, não era ele que estava ministrando o curso. Então ele foi com esse intuito Está também. sendo cobrado o valor da casa, foi justamente por esse motivo. Já foi uma despesa a menos. Na discriminação consta uma Um certa valor bem menor do quantia. que seria numa Como se fosse uma taxa de condomínio, mas foi cobrado. Então, assim, nós gostaríamos de manter essa parceria, mas nessas condições aqui, nós ficamos impossibilitados. Porque não foi isso que a gente combinou e, assim, eu me senti, de certo modo, meu cliente se sentiu, de certo modo, traído. Por melhor que tenha sido, se desenvolvido, não é isso que se espera. Pelo menos não é essa a nossa prática, não foi isso que aconteceu, é um fato totalmente inusitado e nos deixou pasmos, né? Um treinamento à beira-mar é um tanto quanto convidativo, né? Todos nós gostaríamos de fazer. Mas, assim, no mercado empresarial isso aqui fica inviável. Então, diante disso, é que a gente está pleiteando a rescisão desse contrato. Sinceramente, por não confiar mais, né, na empresa que o senhor representa e por medo que isso se repita. Doutora, você tem mais alguma coisa a falar? Não, já coloquei. Certinho? Então, ok. Então, deixa eu ver se eu entendi o que vocês trouxeram, né, até agora. Vou fazer um pequeno resumo, né, do que vocês falaram. Vocês me corrijam se falta alguma coisa, se eu estiver errado. A Real Consultoria contratou a CISOP, né, para fazer um treinamento com seus funcionários, né, em nível pré-executivo, de um novo software de informática. Né? A CISOP fez o treinamento fora da cidade, no litoral, porque, conforme informado pela CISOP, havia essa previsão, essa contratual, essa brecha contratual, né, para que ela realizasse, né, escolhesse o local. A CISOP levou 10 funcionários para Ilha Bela, né, dentro de um modelo que a CISOP entendeu que seria o melhor modelo de treinamento naquele momento. Né. Houve um treinamento, né, vão haver mais 2, né, futuramente, outra equipe de funcionários. E as avaliações, segundo o que a CISOP informou, as avaliações dos funcionários com relação ao treinamento foram positivas. Né? Bom, eu identifiquei 4 questões, né, dentro de tudo que vocês trouxeram aqui, eu identifiquei 4 questões. A primeira delas é a comunicação. Né?
Conforme informado pela Real Construtora, a decisão relativa ao local do treinamento foi tomada sem ouvir, né, a Real. Né? Então houve essa falha de comunicação. E por isso a Real não se sentiu confortável em efetuar o pagamento, né, pelo serviço prestado pela CISOP. Mais para frente a gente vai ver, identificar como é que a gente pode melhorar essa questão da comunicação. Né? A CISOP também é outra questão. A CISOP quer o recebimento do serviço prestado, né? E a Real quer pagar um preço justo, né, pelo serviço. Né? Não quer pagar o preço, acha o preço justo pelo treinamento. Né? E a questão contratual também, outra questão que eu identifiquei. Né? Como que a gente pode fazer para que se mantenha essa relação, esse contrato, sendo que futuramente, né, às vezes a gente há uma alteração nas cláusulas contratuais para que, né, futuramente, caso vocês mantenham essa parceria, que isso não ocorra mais. Né? Identifiquei essas 4 questões. Avaliadas as questões, eu percebi também alguns interesses, alguns individuais e outros comuns. Né? A CISOP, ela quer receber o valor justo pelo serviço prestado, é um dos interesses, explicar o serviço que foi feito, né? E manter a qualidade do serviço prestado. Estou correta, doutora Ana Carla? São todos esses os interesses? E a Real, ela quer pagar um preço justo, que ela considera justo pelo serviço prestado, né? Ela quer entender também bem esses valores que ela vai pagar, né? Seja discriminado o porquê de cada valor, né? E nos próximos treinamentos, né, caso vocês decidam por manter essa parceria, decidir junto com a CISOP os locais dos treinamentos. Né? Então, tem algum outro interesse que eu não identifiquei? A senhora falou mesmo, a questão aí de estar demonstrando, né, talvez na falha de comunicação, porque se ela alega que esse local lá custaria tanto quanto que ela fez uma equivalência de valores, então ela poderia me demonstrar isso por escrito, que ela fez a cotação de outros locais e que haveria essa equivalência. Ela teria que me convencer disso. Por isso que nós estamos aqui hoje, né, doutora Ana Carla? A senhora está aqui para, né, mostrar para todos os demonstrativos de pagamento, Os demonstrativos do mercado. Os demonstrativos já foram encaminhados para ela. Eu não sei se foi a senhora ou outra advogada que recebeu, mas a planilha de todos os gastos foi entregue. Sim, doutora. Só que eu não tive a oportunidade de conversar com nenhum sócio, nenhum representante da empresa para explicar os gastos. Então, por isso que nós estamos reunidos aqui hoje, né? Nós vamos aproveitar essa oportunidade para a gente, todas as dúvidas, tudo que, né, a senhora quiser perguntar, vai ser oportunizada. O que eu queria perguntar para a doutora Ana é o seguinte: se vocês queriam demonstrar, então que vocês trouxessem outros orçamentos com outros locais que me convencessem que o valor era aquele, que o que vocês gastaram seria do mesmo, o que vocês destinariam a pagamento de um aluguel de um outro local dentro da cidade de São Paulo, vocês fizeram só uma equivalência. Ao invés de gastar com locação de um local, vocês gastaram com passagem, por exemplo, para ver se há realmente essa equivalência. Precisa ser assim convencido. Eu tenho planilhas dos gastos. Eu vejo assim que nesse momento eu quero receber o que foi gasto por mim. Não vai adiantar eu mostrar para você o que é cobrado por uma cidade ou por outra. Eu tenho a planilha do que foi gasto, do que foi realmente efetivado no local de realização do treinamento. Isso é o que você já tem em mãos, já foi entregue na empresa, não sei se foi repassado a você, mas são os dados que eu realmente tenho. A senhora trouxe essa planilha, uma cópia dessa planilha? Tenho. As alunas Tenho, sim. recebido? Nessa planilha, a senhora tem em mãos? Sim. Está especificado o valor que foi gasto, referente às passagens aéreas, o aluguel dos carros, o aluguel da casa, as horas trabalhadas, o quantitativo de total e separado por hora, o material de ensino e alimentação, e também tem todo o total dos gastos. Sim, eu verifiquei, mas como então eu acho que houve essa falha de comunicação,
o seu cliente não nos informou, né, não tentou, pelo menos assim, não houve uma anuência da nossa parte, apesar de que não estava previsto, definido o local, mas, do meu ponto de vista, deveríamos ter sido consultados, né, para ver se concordávamos que fosse desse modo. E já que não houve isso, então, nessas condições aqui, para mim, fica inviável, porque eu vou ter que, esse treinamento, assim, por mais desagradável que seja, eu vou ter que, é necessário eu conversar com os outros funcionários. E eles vão querer o treinamento à altura. O meu interesse é manter, foi o que eu já falei para a senhora. Eu não posso dispensar tratamentos diferenciados dentro de uma mesma empresa. Mas, nessas condições aqui, doutor, sinceramente, eu acho assim que a gente confiou, né? Mas assim, houve essa falha de comunicação, a gente teria que rever alguns valores para ver se a gente pode continuar mantendo esse contrato e assim fazer. E se isso for possível, se nós conseguirmos chegar a um consenso, que numa outra oportunidade, antes do senhor fazer, eu gostaria que fosse apresentado, se o senhor aceitar uma proposta de negociar esse valor, nas condições que serão possíveis pagar, o meu cliente pagar, o senhor me apresente propostas de outros locais dentro da cidade de São Paulo que tenham valores equivalentes com essa despesa. Doutora Ana Carla, o que a senhora pode propor para a doutora Ieda, para que a gente, né, em relação aos valores, para que seja haja manutenção dessa parceria? Realmente eu entendo, e meu cliente também entende, que houve essa falha da questão de onde seria realizado o treinamento. Até nos próximos treinamentos a gente pode verificar e deixar tudo concordado direitinho, onde serão, de que forma serão testados e tudo mais. Antes de vir para cá, entrei em contato com o Sr. Caruso e como a casa em que foi prestado o treinamento é dele, ele falou que o valor da casa ele consegue retirar para fazer essa questão, para vocês efetivarem o pagamento, retirando o valor do aluguel da casa. O aluguel da casa corresponde a R$450. Os carros também que foram alugados, que a quantia total foi de R$1.500, ele também consegue retirar. Porque como ele tem essa casa, essa mansão lá na Ilha Bela, ele tem um contato com a empresa que faz a locação dos carros e eles conseguem fazer esse abatimento para ele. É isso que eu posso fazer para a senhora, retirar essa quantia de R$1.500 do aluguel dos carros e R$450. R$1.950. Isso. Pois é, ainda fica muito difícil, considerando que eu vou ter mais duas aqui. Deixa eu ver que, assim, é menos de R$2.000 para um treinamento, para uma parceria que a gente quer que perdure, né? Não só para esse treinamento, mas para outros que nós tenhamos que fazer futuramente. Então, eu ainda queria ver o que seria possível fazer, porque ainda fica, para a gente ainda fica muito complicado. Os outros dois treinamentos poderão ser realizados em Ilha Bela? Pois é, teríamos que apresentar um treinamento à altura do que foi esse. O senhor está me dizendo que foi muito bom, realmente em termos de a equipe ficou muito satisfeita, todos falaram que foi a contento. É difícil realmente não gostar de ter ele passar um final de semana na praia, ainda que tenha sido para o treinamento, né? É muito agradável. Mas eu gostaria que o senhor apresentasse outras propostas e a gente pudesse conversar antes de bater o martelo. Doutora Ieda, tendo em vista que nós estamos trabalhando em conjunto para tentar resolver a situação de forma que fique para as duas empresas, a senhora teria uma proposta para manter esse treinamento em Alameda? Ou de outra forma? Eu sugiro assim, que seria possível para a gente manter esses dois, porque se fosse só nesse daqui, a gente poderia ver uma forma de parcelamento e ponto final. Mas como nós temos mais duas equipes, né, e foi isso que foi feito o contrato, para que a gente não faça a rescisão, dessa fatura de R$23.300, se eles, como houve algumas falhas, né, dos dois lados, às vezes o contrato não ficou bem amarrado nessas questões, ele fizesse por 18 mil cada etapa dessa. Dentro das mesmas condições, né, com a mesma qualidade, que eu tenho certeza, né, por isso que a gente tem interesse em manter a parceria. Eu já falei para a senhora, a gente está discutindo a idoneidade da empresa, a qualidade do serviço prestado.
E era interesse nosso em manter, mas que seja dentro das condições que a gente tinha, pelo menos, previsto para eles. Seria retirar a quantia de 5.300, né? Em cada Manteríamos o contrato até o final. de 18 mil. Seria interessante para vocês, não? Sim, desde que esse pagamento não ultrapasse o último dia de realização do último treinamento. Não, a gente até Porque eu vi que a poderia... senhora falou de questão de pagar de forma parcelada, não interesse em receber de forma parcelada. Aí pode ser o pagamento único, mas desde que o vencimento seja no último dia do último treinamento. A senhora ficou bom? Pode ser. Pode ser, fica bom pra gente, sim. Bom, então vamos passar a redação de acordo e logo após ser redigido, a gente pediria que vocês assinassem. Ok, Pode ser? tudo certo. Gostaria de agradecer a presença, né, das senhoras advogadas aqui hoje. Espero que saiam daqui satisfeitas com a celebração desse acordo, que continuem com essa parceria até o fim e façam outras parcerias. Obrigada por participar. Obrigada, doutora.